Fala, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer os serzinhos desviar de obstáculos. No último vídeo a gente fez o skip caminhar, mas estava batendo na parede e ficando preso. Bora para Blueprint agora fazer ele desviar das paredes. Olha lá, o skip já está andando. Só que, como vocês podem notar, ele está andando batendo na parede e não está desviando. Bom, gente, vocês viram lá que nosso skip não está desviando, né? Ele está caminhando, mas ele bate na parede e trava. E a gente não quer isso. A gente quer que ele desvie. Certo? E como que a gente vai fazer isso? Bom, amiguinhos, uma coisa que faltou explicar é que o vetor AG, que é a nossa magnitude, que é o vetor V, né? Que é esse vetor aqui, o vetor V. E se eu tiver um vetor que não começa na origem? Como que faz? Então, bora lá explicar rapidinho isso. Vamos supor que nosso vetor AG, ele não começa na origem, ele começa no ponto P, certo? Então ele vai do ponto P até o ponto G. Como que a gente calcula esse vetor, então? Vamos chamar ele de vetor T. Então como que a gente calcula esse vetor T? A gente calcula da seguinte forma. A gente pega o vetor T, é o ponto G menos o ponto P. Então isso a gente acha um vetor, nosso vetor T. Que, fazendo nessa ordem, ele está indo para o sentido certo, está indo no sentido do que a flecha está fazendo. Se a gente inverter, se a gente botar P menos G, a gente inverte o sentido. Então, agora nós vamos usar isso. Então aqui, a gente pode criar um node. Agora, vocês vão entender. Eu vou criar um node aqui chamado getActor. Location. O que esse node faz? Ele me retorna a posição do skip. Ele vai me dizer onde o skip está. Em que ponto ele está. Ok? E esse daqui, vocês estão vendo esse node, essa saída aqui, ó, dentro do event hit, não tem esse hit location? Esse é o ponto na parede aonde o skip colidiu. Tá? Então, eu vou criar um vetor subtraindo, pegando a posição do skip, menos o local onde colidiu. Então aqui nós vamos fazer uma subtração. Então a subtração da posição do skip menos o local onde ele colidiu. E aqui, só que eu não quero o vetor aqui, eu quero os eixos. Então eu dou um split e aqui eu mostro os meus eixos. Tá? Bom, gente, parece que ficou um pouco confusa aquela parte. Vamos voltar para a prancheta aqui para explicar melhor. Então vamos lá no desvio do skip. Tá? Primeiro, para a gente entender melhor, vamos ver isso aqui. Aqui, imagina que aqui é o ponto exato onde o skip bateu na parede. Tá? Onde tem o contato do skip com a parede. O olho dele está cortado porque não tem colisor nos olhos. Tá? O colisor é só no corpo vermelho ali dele, na esfera vermelha. Ok? Então vamos supor que ali é o ponto exato aonde o skip colidiu com a parede, que é no ponto C da parede, tá? O ponto C da parede, eu sei, gente, o skip colidiu um pouco, mas não seria este, o C, o ponto certinho, seria um pouco mais para baixo, mas vamos botar ali para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Então vamos supor que ali é o ponto bem que o skip colidiu com a parede, é o ponto na parede. E o S é bem o ponto exato, a localização exata do skip quando ele colidiu com a parede. Tá, a gente tem esses dois pontos. Lembra que eu comentei que para a gente fazer um vetor é pegar um ponto e subtrair do outro? Então se a gente pegar S e subtrair C, a gente vai ter o quê? Vai ter um vetor de desvio que vamos chamar de D. Então a gente vai ter o vetor D. Tá, legal, mas o que a gente faz com isso? Né? Então, agora a gente tem um vetor D, que é o nosso vetor de desvio. Então vamos lá no blueprint aqui. Então vamos entender quais são esses elementos aqui no nosso blueprint. Quem que é o S do nosso blueprint? É esse cara aqui. O getActorLocator é o nosso S. Tá? E quem que é o C
do nosso blueprint? É esse aqui, que é o hit location, que está vindo lá do event hit. Esse é o nosso C. E o vetor? Quem é o vetor? O vetor é esse daqui. Tá vendo que aqui eu estou subtraindo S de C ali no blueprint? A gente acha um vetor. Tá, e depois, o que eu estou fazendo com isso? Se eu usar o D puro, o skip vai bater na parede e voltar no mesmo sentido de onde ele veio. E eu não quero isso. Eu quero que ele vá para outro lugar. Então eu estou desmembrando o meu vetor nos 3 eixos. E lembra que sempre a gente não está usando o Z. Então eu não estou usando o Z. E o X e o Y eu estou manipulando como? Eu estou criando um número randômico em cima do X e do Y. Onde o X que está vindo do vetor D é o mínimo do meu randômico. E o máximo dele é o 1. Então isso está criando um desvio randômico. Eu estou mexendo com esse desvio. E assim a gente consegue fazer com que o skip bata na parede e vá em outra direção. Então agora vamos voltar lá para o blueprint. O que eu vou fazer aqui? Eu vou setar o desvio de novo. Então aqui eu ponho o desvio, set desvio, só que agora eu venho da onde? Lembra desse cast aqui que eu tinha falado para vocês? Agora eu quero realmente que ele encontre a parede. Então, aqui, bateu na parede? Bateu na parede. Legal. Então, se bateu na parede, eu quero setar o desvio. Eu não quero que o desvio seja o mesmo. Então aqui vou dar um split de novo e vou linkar esses. Aqui. Tá? Então, ele bateu na parede, a gente gerou um novo desvio. Que é para ele não vir com o desvio anterior. Ok, eu setei o desvio. Só que, lembra que eu tinha esse node aqui? Então, eu setei o desvio, só que eu preciso virar o nosso skip. Então, a gente seta ele aqui. Ok? Então, é isso. Então, a gente tem aqui, criando um vetor de colisão. A gente cria esse vetor de colisão. Em cima do vetor de colisão, eu crio eu randomizo isso para ele não voltar para a mesma posição, que eu poderia pegar e setar esse desvio aqui de colisão, setar aqui direto. Só que se eu seto aqui direto, ele vai voltar para o caminho que ele veio. E não é isso que eu quero. Então, ele colide, eu dou uma randomizada para ele pegar uma direção diferente, seto o meu desvio, e aqui eu dou um input aqui. Só que eu estou dando um input aqui, vocês lembram que quando eu dou um input aqui, ele pede um desvio aqui para ele ver para onde ele vai virar, só que esse desvio, eu estou modificando ele aqui. Então, ele vai virar para uma posição completamente diferente. Se tudo der certo, claro. Vamos ver como é que está agora. Se ele está realmente desviando conforme a gente está planejando. Aqui, gente, vocês percebem que está virando... Tem uma coisa muito importante no blueprint, que depois eu vou fazer fora mas é uma coisa muito importante, que é organização do blueprint. Que facilmente ele vira ninho de rato. Muito fácil, tá? Então aqui depois você pode fazer isso daqui, dá um C, comenta isso, seleciona outros, dá um C, comenta, para você organizar, deixar tudo documentado, para depois, sei lá, 10 dias depois que você volte nisso aqui, você não vai lembrar. Então se tiver tudo documentado, você consegue lembrar direitinho, tá? Então, agora vamos lá ver. Então depois eu vou organizar aqui direitinho, mas agora vamos ver como que está agindo o nosso skip. Bom, então vamos ver se o skip agora está funcionando. Vamos ver se está funcionando. Aí, não faz passar vergonha, pelo amor de Deus, skip. Tá indo. Tá vendo? Ele bate e vira. Bate e vira. Bate e vira. Mas entende que agora está ainda um vira aleatório? Mais para frente a gente vai botar algumas funções que dão uma lógica para essa virada, não vire para qualquer lugar aleatório, tá? Mas, e aí no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer coisas porque por enquanto ele só está fazendo locomoção, mas se reparar bem, a gente não entrou nas características biológicas. Né? No próximo vídeo nós vamos começar a programar algumas coisas para
poder entrar nessa parte biológica, nessa parte das características realmente para considerar um ser vivo. Por enquanto ele está aí só caminhando, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, amiguinhos.